Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu preparei aqui um material bem completo sobre como eu investiria R$ 25.000. Esse vídeo aqui é uma utilidade pública porque eu recebi um comentário, uma pergunta, né? E eu achei que ficaria muito difícil eu conseguir responder para essa pessoa apenas ali numa caixa de texto rápida do Instagram ou coisa assim. Então eu falei, deixa eu preparar um vídeo bem completo mostrando todos os tópicos de um pensamento de uma carteira de investimentos com R$ 25.000 para iniciar. Então a mensagem que eu recebi foi essa daqui, ó. Eu tenho R$ 25.000 para colocar em investimento para minha filha que está com 6 meses para ela retirar em 2040, ou seja, daqui a 18 anos. Então esse é um ponto muito importante porque nesse cenário aqui já se tem algum tipo de prazo, algum tipo de planejamento. Então isso é importante para qualquer decisão de investimentos. Esse é o primeiro passo, né? São 3 tópicos importantes que qualquer investimento tem que atender, que é o risco, o retorno e a liquidez. Lembre-se sempre desses 3 conceitos importantes. Liquidez, o que é? Para quando você precisa desse dinheiro. Então, nesse nosso exemplo aqui, é para o longo prazo, a gente está falando de 18 anos, então isso é muito positivo para os investimentos. Porque se você precisar desse dinheiro para um curtíssimo prazo, sei lá, dentro de um ano só, né, o prazo máximo para você resgatar é um ano e meio, aí não dá para você correr muito risco. Para esse caso, eu recomendaria alguma coisa como renda fixa mesmo, tesouro direto, básico e acabou. Não tem muito mais análise profunda que a gente precise fazer. Agora, se a gente tem essa liquidez mais distante, né, não precisa desse dinheiro aí no curto prazo, a gente pode elevar um pouco o risco dessa carteira. E o que é o risco? Normalmente é a volatilidade, quanto você pode ganhar ou perder naquele investimento que você faz. E daqui a pouco eu mostro aqui um histórico de volatilidade, por exemplo, de ativos da Bolsa de Valores. E um jeito simples e fácil também de investir na Bolsa de Valores. Logo, nessa análise a gente também vai ver o retorno. Por quê? Se é mais arriscado, o retorno, quanto dinheiro a gente pode ganhar nesse investimento tem que ser maior também. Então, esses são os 3 principais conceitos e agora a gente vai para a prática, então, uma carteira, nesse exemplo, de R$ 25.000. A primeira coisa que a gente precisa saber, já colocando aí na tela, é quanto está a taxa Selic nesse momento. Por quê? Porque a taxa Selic é a grande régua, é a comparação dos investimentos. Por exemplo, hoje a taxa Selic está rendendo praticamente o dobro que a poupança. Então, serve para a gente comparar. Então, é um ponto inicial também dos nossos investimentos, comparar essa nossa possível rentabilidade com o que a taxa Selic paga. Um outro nome que também é muito conhecido, que é bem próximo à rentabilidade da taxa Selic, é o CDI. Então, a gente vai querer na nossa carteira ganhar mais do que o CDI. Por quê? Porque para ter simplesmente o CDI, é só eu ir lá na minha corretora e comprar um Tesouro Selic, que eu vou ter praticamente esse retorno, tá? Então, é até uma indicação, acho legal qualquer pessoa começar seus investimentos por um Tesouro Selic, né? Porque é um ativo com muita liquidez e o mais seguro do país e tem essa rentabilidade interessante, só que além desse título, a gente vai colocando outras camadas de risco e retorno na nossa carteira, principalmente pensando no longo prazo. Então, ok, nesse momento a taxa Selic está em 13,75% ao ano. Então, a gente pode entender, né, subentender que aplicando no Tesouro Selic eu vou ganhar mais ou menos esses 13% ao ano, que já é muito bom. Daqui a pouco eu mostro aí uma simulação de rendimento passado para a gente fazer nosso estudo, só que eu preciso alertar você que está assistindo o nosso vídeo aqui, que não pode perpetuar essa taxa para sempre, assim, não pode achar que vai ser 13,75 para sempre, porque o mercado é cíclico. E aí eu fiz até um estudo outro dia, bem rápido, né, mostrando esse CDI histórico, na média dos últimos 10 anos, é algo em torno de 8,82%. Então, 13,75 é muito alto, o mercado é cíclico, daqui a pouco vai baixar. Então a gente pode pensar em algo em torno de 8 ou 9% ao ano, num ativo de renda fixa muito seguro, já é possível conseguir e daqui a pouco a gente faz simulações de quanto isso pode render no seu bolso aí em 18 anos, por exemplo. E na prática, né, como que você faz para aplicar, por exemplo, o seu dinheiro no Tesouro Selic para ganhar esse CDI, essa média do mercado, pelo menos uma partezinha do seu dinheiro? Você precisa abrir conta numa corretora de valores, que é que faz essa
intermediação entre nós, pessoas físicas, e os investimentos do mercado financeiro. Então, eu utilizo essa corretora aqui que se chama Toro Investimentos, né? Inclusive eu indico, tem uma parceria junto com eles. Todo mundo que abre conta lá ganha esse meu livro, tá? Eu envio pelos correios para você e é uma corretora muito fácil de usar, o layout dela é muito simples, ela é super segura, né? Ela faz parte até do grupo Santander, é bem estruturada e é totalmente taxa zero, tá? Então é a corretora que eu indico, eu deixo o link aí na descrição, ok? Você pode abrir a sua conta com esse link e vai ter todos os benefícios da parceria do Lucro FC também e vai utilizar essa corretora que é super fácil de usar e super segura. E aí, quando você quiser investir no Tesouro Selic, então, você vai clicar aqui em investimentos e renda fixa é a parte mais segura da carteira. Uma composição de investimentos sempre tem que ter uma parte bem segura. Por isso eu gosto muito do Tesouro Direto. Aí é só clicar aqui nesse tópico que está escrito Tesouro. Eu vou colocar aqui em resgate, só para a gente ordenar pelo prazo, né? Então, por exemplo, ó, um Tesouro Selic, né? Um investimento bem interessante a partir de R$ 126,00 você pode investir e você clica aqui em selecionar e pode colocar a quantia que você quiser, por exemplo, R$ 10.000, pronto. Se você fizer isso, você vai investir aí, ele arredonda, né, para 9.906 e aí você clica em investir, pronto, o seu dinheiro já está rendendo. Um outro título do Tesouro Direto que eu acho bem interessante de pensar, que também é muito seguro, mas para o longo prazo acho bem legal, é o Tesouro IPCA, ou o 2035 ou o 2045, dependendo do prazo que você vai usar esse dinheiro, se você pode levar até o vencimento, porque, por exemplo, esse título aqui ele está pagando a inflação do período mais 6,41% ao ano. Isso é bem alto, tá? Porque o que acontece? O que é o IPCA? É a inflação. Tudo aumenta de preço, certo? Só que a gente não consegue prever o quanto, em média, aumenta de preço uma cesta de consumo todos os anos. Então, o IPCA ele representa essa cesta de consumo. Quanto que aumenta, quanto de inflação tem todos os anos daqui para o futuro, daqui até 18 anos lá na frente? A gente não tem como saber. Então, esse título, o Tesouro IPCA, ele garante que essa inflação média, a gente vai ter esse retorno da inflação média, mais um valor pré-acordado. Então, a gente fica protegido quanto à inflação, né? Até nesse estudo que eu fiz aí outro dia, a média da inflação anual, nos últimos 10 anos aqui, é algo em torno de 6% ao ano. Então, nesse exemplo que a gente está colocando aqui na tela, se 6% da inflação mais esse valor pré-acordado de 6,41, nesse título do Tesouro IPCA aqui, a gente estaria falando aí de mais de 12% de rentabilidade ao ano. Isso se a inflação ficar na média. Se a inflação estourar para cima, não teria problema, porque aí você também estaria protegido com esse dinheiro, tá? Então, é outro título aí que eu acho que uma composição dessa parte mais segura da carteira com Tesouro Selic e um Tesouro IPCA já é bastante interessante. Agora eu vou começar a mostrar uma rentabilidade histórica da Bolsa de Valores, também a volatilidade, e vale eu fazer uma outra ressalva aqui também importante nesse vídeo, que é o seguinte, isso que eu estou falando dessa montagem dessa carteira é para uma pessoa que não tem um acompanhamento no mercado financeiro, né? Eu particularmente, eu gosto de olhar a minha carteira todos os meses, comprar alguma coisa, vender, isso faz parte do meu dia a dia. Mas talvez essa pessoa que esteja assistindo ao nosso vídeo aqui seja, de repente, um médico ou uma médica e não tem tempo de ficar acompanhando a carteira todos os meses. Então, eu estou pensando aqui em investimentos mais daquele tipo de compra e segura para o longo prazo, né? É uma ideia muito cautelosa, tá? Então, vale essa ressalva também, porque se você quiser buscar uma rentabilidade maior ainda, acompanhando o mercado mês a mês, é possível. Essas sugestões, essa ideia que eu estou colocando aqui nesse vídeo é uma ideia mais cautelosa, de comprar e segurar mesmo para o longo prazo. Inclusive, quem quiser ter um acompanhamento mais próximo, algum tipo de consultoria, pode entrar em contato conosco aqui do Lucro FC também, que a gente tem esse tipo de serviço individualizado, tá bom? Vou deixar um contato aqui na descrição desse vídeo. Quem precisar de algum tipo de consultoria mais individualizada, pode entrar em contato conosco, que a gente pode conversar sobre isso também. Agora vamos ver então a renda variável. Para isso, mais uma vez, vamos comparar com o CDI. Será que a Bolsa de Valores rende mais do que o CDI? Sim ou não? Vou colocar um estudo aqui
um histórico de 10 anos, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui lá em 2013, tá? Uma carteira do CDI lá de 2013. Quanto teria rendido até hoje, então, durante 10 anos? Cerca de 132%. Isso quer dizer que é uma rentabilidade bem alta, né? 132% nesse período. E a Bolsa de Valores, em média, nesse período, rendeu quanto? Essa linha verde que está aparecendo aí na tela é o BOVA11. O que é o BOVA11? Ele é um título que ele replica as principais ações da Bolsa Brasileira, tá? Então são ações mais negociadas. Cerca de 90 empresas fazem parte desse título. Então, ele é uma grande média da Bolsa Brasileira, tá? A gente pode ver aqui pelo gráfico que ele não desempenhou tão bem assim ao longo dos últimos 10 anos. Teria dado um retorno aí para o seu acionista de cerca de 87% nesse período, tá? Não foi tão bom quanto o CDI, mas a gente tem que entender que se a gente traçar cenários diferentes, por exemplo, nos últimos 5 anos, nos últimos 2 anos, pode ser que tenha rendido mais. É mais volátil, por isso é uma parte menor da carteira. Inclusive, o BOVA11 nem é aquela ação, aquele ETF que eu mais gosto. Eu gosto mais desse outro que eu vou colocar aí na tela agora, que é o DIVO11, essa outra linha amarela que está aparecendo aí na tela, que inclusive rendeu mais que o Ibovespa nos últimos anos, aí, cerca de 114% nesse período. E o que é o DIVO11? São as principais ações pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores, que tem uma característica aí de serem um pouco até mais estáveis do que o Ibovespa. E como você faz para comprar um DIVO11, então? Mais uma vez, você entra lá no site da sua corretora, dessa vez você vai clicar em Bolsa de Valores, tá? Você pode colocar Explorar o Mercado, e aí se você colocar o DIVO11 aqui, ele já vai aparecer, tá? Ele custa então R$ 73,41 para você comprar uma cota desse ETF. O que é um ETF, então? Mais uma vez, eu explico. É como se fosse uma caixinha de bombons, né? É uma cesta com vários ativos dentro dele. Então, você comprando o DIVO11, é um ETF, ele se chama ETF, né? Exchange Traded Fund. É um ativo, é como se fosse uma ação negociada na bolsa. Você vai clicar aqui em comprar e dentro desse ETF tem várias ações lá dentro. Então, é muito fácil. Eu gosto desse tipo de investimento para quem não acompanha muito o mercado financeiro. Você está comprando uma grande média, de uma maneira muito simples. Você pode comprar esse mês, você pode comprar um pouco mais mês que vem. Inclusive, daqui a pouco eu vou fazer uma simulação de quanto esses R$ 25.000 podem render isoladamente para essa pessoa e se você aplicasse, por exemplo, mais R$ 300 por mês, daria muito mais dinheiro, tá? É importante também pensar em aplicações mensais, não só esse grande aporte único, tá? Faz uma diferença gigante. Você vai ver só. Mas antes da gente chegar nessa simulação, quero concluir essa análise histórica aqui dos ETFs. Tem um outro que se chama IVVB11, que a gente pode ver aqui na tela, estourou ao longo dos últimos anos, aí mais de 400% de lucro, né, de rentabilidade aí, que ele replica as principais ações da Bolsa norte-americana. Você pode comprar aqui mesmo, na sua corretora no Brasil, mas ele replica a Bolsa americana, as 500 maiores ações. E aí eu acho que é um tipo de diversificação que faz sentido também. Mais uma vez, colocando na tela, se você procurar então por IVVB11, você está então comprando um pouquinho da Bolsa norte-americana, custa nesse momento algo em torno de R$ 235. Então, eu pensaria numa diversificação dos meus investimentos com esse horizonte de 18 anos, a maior parte desses ativos mais seguros, como eu mostrei, Tesouro Selic ou Tesouro IPCA, e uma outra fatia um pouco menor ali desse meu patrimônio em um título como o IVVB11, que replica a grande média das ações americanas, e também no DIVO11, que replica a média das principais ações brasileiras. Então aí a gente não fica com aquele risco unitário de uma ação específica da Bolsa, a gente está comprando uma grande média, tá? Como a gente tem o horizonte de longo prazo, acho que dá para adicionar risco na carteira. Se fosse para o curtíssimo prazo, aí eu acho que não valeria. Mas no longo prazo, a gente viu até a rentabilidade histórica, é bastante lucrativo o investimento em bolsa de valores também. Embora a gente não possa prever o futuro, mas sim existe essa tendência. Não coloquei fundos imobiliários aqui nessa composição porque eu acho que fundo imobiliário é algo que tem que ficar acompanhando aí ao longo do ano, reinvestir os dividendos, a cada 2 anos tem que
analisar novamente se a sua carteira de fundos está interessante. Como eu pensei aqui numa carteira de uma pessoa que não vai ter acompanhamento, aí eu coloquei mais essa base de Tesouro Direto e ETFs, que são grandes médias do mercado. E quanto que isso pode render para essa pessoa? Veja que importante, eu tenho uma planilha aqui, onde eu coloco que no mês 1, você colocou 25 mil reais, tá? Daqui a 18 anos, você vai ter acumulado R$ 117.928, numa rentabilidade mais ou menos parecida com o CDI, de 9% ao ano, tá? Então, 25 mil reais hoje são 117 mil reais lá no futuro. Porém, se você aplicar mais 300 reais por mês, como um exemplo, veja como isso muda bastante, ó. Aplicando 300 reais por mês ao longo dos mesmos 18 anos, lá no futuro você vai ter 273 mil reais e não mais aquele valor que eu coloquei agora há pouco de 117, tá? Então, esse hábito de poupar todos os meses também é muito, muito lucrativo. E se a gente conseguir melhorar a rentabilidade, por exemplo, para 12% ao ano, que é possível também, veja como o patrimônio daqui a 18 anos seria muito maior. Estamos falando algo em torno de 400 mil reais, que com certeza ajudaria bastante você e a sua família. Sem fazer essas aplicações mensais, nesse exemplo que eu coloquei de 300 reais, você chegaria a algo em torno de 192 mil. Então a gente entendeu que sim, poupar e investir todos os meses vai fazer o seu dinheiro crescer muito mais no futuro, mas mesmo assim, essa aplicação única agora também vai trazer uma rentabilidade legal para você e sua família no futuro. E se você for estudando um pouquinho mais, montando uma diversificação na sua carteira com um pouquinho mais de acompanhamento, acho que dá até para melhorar a rentabilidade. Mas um passo de cada vez. Parabéns por tomar a atitude de ser um investidor ou uma investidora. É um processo que você vai fazendo aos poucos. Acredito que com esse vídeo eu consegui ajudar um pouquinho mais, mas deixa aqui embaixo o seu comentário, sua pergunta, sua questão, que eu posso voltar aqui para produzir mais vídeos para vocês. O meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao nosso time, ao canal Lucro FC.